Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas e também sobre a separação das misturas. Quando a gente fala de substâncias, nós temos que lembrar que elas são compostas de átomos e de moléculas, assim como vocês estão vendo. Então tudo que a gente tem à nossa volta é composto dessas partículas. Quando a gente fala de sistemas materiais, nós podemos separá-los em substâncias puras e misturas. Dentro das substâncias puras, nós podemos classificá-las entre simples e compostas, e nas misturas, entre homogênea e heterogênea. Comecemos então com as substâncias puras. Quando a gente fala que uma substância é pura, quer dizer que toda aquela substância, todo aquele composto que a gente tem, ele vai ser constituído por moléculas quimicamente equivalentes. Como por exemplo, vocês estão vendo aí, ó. A gente junta dois átomos de hidrogênio, a gente junta dois átomos de hidrogênio e consegue a molécula de gás hidrogênio. Quando juntamos dois hidrogênios e um oxigênio, vamos conseguir a molécula da água. Quando uma substância é considerada substância pura simples, quer dizer que ela é composta por átomos do mesmo elemento químico, como a gente viu ali atrás o gás hidrogênio, e agora aqui representado embaixo de amarelo, o gás oxigênio. Então são átomos iguais. Quando a gente fala que a substância é uma substância pura composta, ela vai ser constituída por átomos de elementos químicos diferentes, como o caso da água, que está nessa parte aí de cima, e o caso do ácido sulfídrico, que é o H2S, que está aí embaixo. Mostrando aí os dois lado a lado, vocês conseguem perceber de forma melhor o porquê que a gente chama uma de substância pura simples e outra de substância pura composta. E outro detalhe que a gente tem que se atentar é o gráfico de aquecimento de uma substância pura e de uma substância composta. Quando a gente faz o gráfico de aquecimento, de passagem de estado físico, nós vamos ter o gráfico de uma substância pura tendo dois patamares que vão ocorrer na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, que é quando a temperatura não vai modificar, a temperatura do sistema não modifica, até que toda a substância tenha mudado de fase. Aí sim ela volta a aquecer novamente. Já quando a gente fala de uma mistura, nós temos que o gráfico ele vai apresentar algumas modificações. E uma delas vai ser a variação na temperatura de fusão ou na temperatura de ebulição ou nos dois. Nesse caso, nós estamos vendo que essa mistura fez com que a temperatura de ebulição ela modificasse, fazendo com que ela tenha uma variação e não seja um patamar. Quando a gente fala de mistura, já falando um pouquinho sobre elas agora, é quando a gente pega duas substâncias puras e junta elas. Então, qualquer junção de substâncias puras nós chamamos de misturas. E essas misturas, como a gente falou lá atrás, elas podem ser chamadas de homogêneas, que é quando elas apresentam uma fase só, como vocês estão vendo. A gente não consegue definir aonde está uma substância e onde está a outra. Elas se misturam, elas se dissolvem ali 100%. Ou podem ser chamadas de misturas heterogêneas, que é quando nós temos duas ou mais fases. Quer dizer que elas não se misturam, elas não se dissolvem e dá para a gente ver exatamente onde que estão as substâncias ali. E já que a gente falou de misturas, substâncias puras e tudo mais, nada melhor do que falar sobre como separar essas substâncias. Quando a gente tem a substância pura, a gente não vai querer separar, apenas quando tem misturas. Então a gente vai para a separação de misturas. E o que seria separação de misturas? Separação de misturas é o conjunto de processos físicos ou químicos utilizados para separar cada uma das substâncias que compõem uma mistura. Então, às vezes eu quero separar, por exemplo, água de areia, eu vou utilizar processos que vão separar essas duas substâncias. Mas antes de fazer essa separação, nós temos que atentar a uma atitude. Qual atitude é essa? Vai ser a análise imediata, que é a escolha do método mais adequado para separar uma mistura. É quando a gente dá aquela olhada e vê quais são os elementos que estão compondo aquela mistura. Ah, é água e areia? Então eu vou usar tal tipo de separação. Ah, é gasolina e água? Ah, eu vou usar outro. Ah, é petróleo? Então eu vou usar outro. E por aí vai. Depois de fazer isso tudo, nós podemos passar para as misturas heterogêneas, para a separação das misturas. Quando nós temos mistura sólido-sólido, ou seja, são dois sólidos misturados ali, nós podemos utilizar a catação, que é o processo mais tradicional de todos, que é quando você olha para as coisas e vai separando elas através da similaridade. Nós temos a levigação, que vai acontecer quando nós temos um sólido menos denso e um mais denso, onde a gente passa uma corrente de água, uma lâmina d'água sobre a mistura
e aquele sólido que é menos denso vai ser separado por essa corrente. A separação magnética, que vai existir quando nós temos uma mistura de sólidos metálicos e que são magnetizados, atraídos por ímã, e a gente passa um ímã sobre essa mistura para recolher esses fragmentos metálicos. A dissolução fracionada, que vai ocorrer quando os componentes sólidos da mistura vai ser dissolvido por um líquido, como no caso de açúcar, areia, você consegue dissolver o açúcar na água e depois separá-lo por um outro processo que a gente chama de filtração, que eu vou falar um pouco mais para frente, fazendo assim uma gama de processos que vai ajudar você a separar esses dois sólidos, já que catar o açúcar na areia e separar os dois é praticamente impossível. Nós temos a peneiração, que vai ser utilizada para separar misturas com tamanhos diferentes, com dimensões diferentes. Processo muito utilizado para quando a gente vai refinar a areia para fazer construção, né? Então você tira os sedimentos mais grossos, que não são interessantes, e deixa só a parte fina, que vai ser utilizada na argamassa. Nós temos a decantação, que é quando você tem uma fase sólida e uma fase líquida, já agora passando para misturas heterogêneas sólido-líquido, onde eu vou deixar, como vocês estão vendo aí, no caso da água com barro, o barro sedimentar, ele decantar, ou seja, ir lá para o fundo da vasilha, e assim que ele se separar, eu viro delicadamente e com calma essa água num pote diferente, separando então a água da areia. Ainda na sólido líquido nós temos a centrifugação, que é um processo bem utilizado em laboratórios de exame de sangue, onde nós vamos separar o sólido do líquido através do movimento de rotação, onde as partículas de maior densidade vão ser arremessadas para o fundo do tubo. Nós temos a filtração simples, que é o que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei da areia com água e açúcar? Nós vamos ter a mistura onde tem duas fases, uma sólida e uma líquida, e aí, ao passar pelo filtro, que tem que conseguir reter essas partículas sólidas, elas vão ficar presas e a gente separa num outro recipiente o líquido que a gente precisa. Passando então para as misturas heterogêneas líquido-líquido, nós temos a decantação com funil de separação, onde nós vamos utilizar aquele mesmo processo que a gente teve lá na decantação de sólido e líquido, só que agora, como as densidades são diferentes, como no caso do óleo e da água que vocês estão vendo, e eles não se misturam, né? Nós vamos separar através dessa densidade, onde o líquido mais denso vai ficar na parte inferior do sistema, e aí através desse mecanismo que vocês estão vendo, nós conseguimos fazer esse isolamento das duas substâncias. Passando agora para as misturas homogêneas sólido-líquido, lembrando então que misturas homogêneas são aquelas que nós não temos a diferenciação de fases, né? Nós vamos ter a evaporação, que utilizamos muito nas salinas, né, para separar o sal do mar da água do mar, onde faz o seguinte: deixa-se a mistura na presença do sol ou em repouso, até que esse líquido evapore e sobre apenas a parte sólida. É um processo que ele é relativamente inconveniente, porque a gente tem a perda do componente líquido, então ele não consegue separar 100%. Para poder separar 100%, a gente utiliza um outro processo, que é a destilação simples, onde eu monto toda essa parafernália que vocês estão vendo aí, e essa mistura vai ser aquecida numa aparelhagem apropriada. Dessa forma, eu consigo ficar com a solução, no caso da água e sal. Eu deixaria o sal de um lado e a água de outro. Como que eu faço isso? Você vai aquecer o líquido, vai aquecer a mistura, a parte líquida vai evaporar, ela vai ser conduzida para um aparelho que a gente chama de condensador, onde ela vai ser resfriada e transformada novamente em líquido, sai de vapor para líquido, e depois coletado num frasco à parte. E por último, uma das separações de misturas mais utilizadas no mundo, que é a destilação fracionada. Quando nós temos uma mistura homogênea de várias substâncias juntas, e essas substâncias vão ter pontos de ebulição diferentes, fazendo com que a gente consiga aquecer aos poucos ir separando de acordo com o seu ponto de ebulição, como é o caso do petróleo. O petróleo ele é destilado dessa seguinte forma: você vai aquecer o petróleo de modo a que todo ele seja evaporado. A partir do momento que ele vai entrar em ebulição e evaporar, ele vai passar por várias câmaras, e essas câmaras elas vão resfriando aos poucos esse gás. Uma vez que vai resfriando, todos aqueles resíduos que são de temperatura de ebulição e fusão mais altas, elas vão ficando para baixo até chegar lá em cima, onde você tem todo o resfriamento, e vão ser recolhidos outras substâncias como gás. E assim a gente finaliza a nossa parte de substâncias puras e misturas, e também as separações de misturas. Espero que tenham gostado.
Se achou legal, dá um like. Se curtiu, achou interessante, compartilha com a galera. Divulga o canal para que ele possa chegar a mais pessoas e trazer mais informação e mais ajuda para quem está precisando. Divulga no WhatsApp, no Facebook, lá na escola mesmo onde você está tendo aula, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Quem ainda não é inscrito, inscreve aí no canal, marca a sinetinha para que você receba todas as atualizações assim que acontecerem. Um abraço e até a próxima!